Existem séries que não apenas contam histórias, elas capturam um momento da cultura e, durante muitos anos, The Walking Dead foi exatamente isso. No coração do apocalipse zumbi, a série trouxe um dos temas mais antigos e profundos da ficção, o que significa continuar humano quando o mundo já não é. E até a sexta temporada, The Walking Dead conseguiu trabalhar isso de forma magistral, na minha opinião. Ela nos mostrou que a verdadeira ameaça não eram os mortos que andavam, mas os vivos tentando sobreviver por tempo demais. Rick, Shane, Glenn, Carol, Herschel, Michonne e Daryl, cada personagem carregava dentro de si um pedaço da humanidade que tentava sobreviver naquele mundo brutal. E o que tornava a série especial era exatamente isso. Decisões difíceis, os dilemas morais, a ideia de que ninguém sai de um apocalipse sendo a mesma pessoa. Até a sexta temporada de The Walking Dead era intensa, imprevisível, emocional, humana. Era uma série sobre medo, esperança, perda, reconstrução. Era sobre encontrar motivos para viver quando tudo ao redor já estava morto. E por isso ela se tornou tão grande. Mas, com o passar do tempo, algo mudou. A série que já tinha sido uma das maiores potências da TV começou a tropeçar, repetir fórmulas e tomar decisões que pareciam desconectadas da própria essência. E é impossível falar dos acertos e erros sem mencionar o material original, os quadrinhos de Robert Kirkman, que tem um destino muito mais coerente, simbólico e emocional. Lembrando isso aqui tudo na minha opinião. Minhas mãos estão limpas. Don't Dead ou pensar... É o quê? Os quadrinhos de The Walking Dead são a espinha dorsal do universo e, diferente da série, eles têm uma visão clara, coesa e pensada do começo ao fim. E aqui estão as coisas que os quadrinhos fazem muito melhor, na minha opinião, lembra na rapaziada. Os quadrinhos sempre tiveram um objetivo, mostrar a evolução da sociedade depois do apocalipse. Não era sobre sobreviver para sempre, era sobre reconstruir. Enquanto a série passou anos repetindo o mesmo ciclo, os quadrinhos avançaram. Cidades com leis, por exemplo, os tribunais, a economia e uma nova geração que cresceu sem conhecer o velho mundo. O apocalipse era o início e não o fim da narrativa. Basicamente, pra quem não se lembra, nos quadrinhos lá, depois de muito tempo, começou a se desenvolver muito as comunidades, né? Tipo Alexandria, Hilltop. Inclusive é bem legal ver isso nos quadrinhos. Coisa que eu senti um pouquinho de falta na série. Não que não tenha tido, mas eu achei nos quadrinhos o desenvolvimento muito mais orgânico, rapaziada. Arcos de personagens consistentes. Isso aqui também é uma coisa que eu acho que nos quadrinhos era muito mais legal. Nos quadrinhos, personagens como Rick, Carl, Maggie, Michonne, até o próprio Negan tem trajetórias muito mais coerentes. Cada decisão tem consequência, cada mudança tem significado. Cada personagem evolui sem perder sua essência. Na série, muitos arcos foram interrompidos, abandonados ou reescritos. Um exemplo aqui muito grande é da própria personagem da Andrea, né? Que pra quem não sabe, nos quadrinhos ela é o par romântico final do Rick. Ela tem um puta no desenvolvimento dos quadrinhos. Ela se torna uma puta de uma sniper de elite do grupo. Enquanto que na série, pra quem não se lembra, é uma personagem que é completamente esquecível, né? Pra quem não se lembra, ela morre lá na terceira temporada e eu acho que a maioria de vocês nem deve se lembrar dela, se eu não tivesse falado aqui. Então, tipo assim, tem muito personagem que na série os caras simplesmente deixaram eles com um arco de desenvolvimento muito diferente dos quadrinhos. É bem paia, rapaziada, bem paia. Só um adendo aqui que, no caso, na série também tem seus méritos, né? Como, por exemplo, o personagem do Daryl, que muita gente deve saber, né? Mas ele é um personagem completamente original da série, né? Mas que, em contrapartida, em relação a muitos personagens, é um dos poucos que realmente é original da série que eu realmente gosto bastante, tá ligado? E aí a gente chega no terceiro ponto que eu queria falar, que é o Carl. Nos quadrinhos, o Carl é o segundo protagonista, rapaziada. Ele é o símbolo do futuro, a ponte entre o mundo destruído e o mundo reconstruído. É Carl quem representa a nova geração, reflete o legado de Rick, carrega a mensagem final da obra, vive o epílogo que dá sentido a tudo. Resumindo, ele é essencial. Na série, ele é morto sem necessidade. Isso destrói completamente o significado que a história deveria seguir. Além de tudo isso também, o final dos quadrinhos pra mim é sensacional, é brilhante. Depois de anos de caos, violências e perdas, o mundo finalmente se reconstrói. Rick se torna uma lenda, um homem que ajudou a civilização a renascer, entre aspas, e Carl, já adulto, vive para proteger esse legado. É um final sobre humanidade, legado e esperança. Na série, em contraste, Rick não morre, Carl não existe mais porque ele morreu, o mundo não se reconstrói, a narrativa termina aberta e o foco claramente se volta para spin-offs. Não é um final, é literalmente um encerramento comercial da série. É bem triste, rapaziada. É muito triste ver o nível que o The Walking Dead chegou e o nível que ele um dia já teve. O governador, o Negan, todos esses arcos são muito mais bem amarrados nos quadrinhos, com sentidos temáticos mais claros. Na série, essas tramas muitas vezes se estendem além da conta, se perdem ou são tratadas com inconsistência. Um exemplo disso é, na minha opinião, o arco do governador. Na série tem um arco interessante, mas eu acho que tem alguns momentos ali na terceira temporada que ele se arrasta demais, cara. E o do Negan, bem, eu acho que nesse vídeo aqui vocês já puderam perceber, né, minha opinião. Eu acho que tem muita coisa ali naquele arco do Negan que nos quadrinhos é muito legal. O arco da Guerra Total, se eu não me engano, que é o nome desse arco nos quadrinhos do Negan, é
muito legal. Eu lembro que quando chegou esse momento na série eu tava muito hypado. É uma pena que, na minha opinião, infelizmente, esse arco da guerra total contra o Negan é completamente, mano, abaixo do nível que eu esperei. Na minha opinião, abaixo do nível dos quadrinhos. Enquanto nos quadrinhos a gente tem um monte de coisa legal, a gente tem o Rick, o Negan, o Carl tendo vários momentos interessantes. Na série, simplesmente, na minha opinião, eles arrastaram ali na sétima, oitava temporada, se não me engano, né? Se não me engano, foi na sétima e na oitava. Fora, como eu acabei de falar pra vocês também, né? A morte do Carl, que pra mim foi, acho que foi o tiro mais fatal que a série deu em si mesma, bizarro. Os quadrinhos começam com o fim da civilização e terminam com o seu renascimento. O ciclo se fecha nesse caso. A série começa com o fim da civilização e termina sem resposta, sem conclusão, sem fechamento. Ela simplesmente não chega lá, ela não chega no fim. Tanto que vocês estão vendo, até hoje tá tendo um monte de spin-off de The Walking Dead por aí, né? E agora sim, com isso tudo explicado, dá pra entender melhor onde a série começou a se perder e por quê. Nas primeiras temporadas, The Walking Dead fazia algo que poucas séries conseguem. Nos colocava dentro da mente dos personagens. Ela mostrava o conflito interno entre moralidade e sobrevivência, diferentes visões de liderança, como o trauma molda cada indivíduo, como o mundo novo cria novos monstros e como mesmo assim ainda existia espaço para a bondade naquele mundo extremamente brutal. O roteiro era afiado, os personagens tinham profundidade, a fotografia era suja, pesada, claustrofóbica e a direção era ousada. Eu gostava muito, inclusive. A segunda temporada explorou a humanidade como vivência. A terceira trouxe o conflito ideológico com o governador. A quarta e quinta mostraram a brutalização total da sobrevivência. Inclusive é nesse momento que a gente tem o Rick mais maluco, insano, animal e que eu gosto bastante, inclusive. A sexta apresentou a tensão psicológica antes da chegada de Negan. E também um pouquinho ali do confronto de Alexandria com aquele outro grupo lá dos lobos, pelo que eu me lembro. Era uma escalada perfeita. Até esse ponto a série fazia jus ao impacto dos quadrinhos. Inclusive, pra mim, aquele momento da sexta temporada em que Alexandria cai é um dos momentos mais insanos da série de TV. Eu gosto muito, gosto muito. Aí a gente tem a chegada do Negan. A introdução do Negan foi um marco. A melhor adaptação do Arco dos Salvadores vinha aí, como eu disse pra vocês, eu tava bem hypado. A cena brutal da Lucille, do Glenn e do Abraham é um choque que marcou a época, todo mundo se lembra desse episódio. Nos quadrinhos, Negan é igualmente perturbador, mas também um personagem com camadas complexas. Sua futura, entre muitas aspas, redenção faz sentido dentro da trajetória da história. Nos quadrinhos, ele após receber o perdão do Rick, ele se auto-exila das comunidades e vive sozinho e isolado de todos. Inclusive, pelo que eu me lembro, o Carl ele até tenta visitar ele anos depois, mas eu não me lembro o que acontece. Eu acho que, pelo que eu tô me lembrando, no final dos quadrinhos, o Negan ele se exila e a gente não tem meio que uma resposta exata. Ou seja, é diferente da série. Na série, enquanto que a gente tá vendo aí nesse spin-off o Negan sendo quase um mocinho, A carinha dele. nos quadrinhos ele tem uma, entre aspas, redenção depois ali do arco dos sussurradores e ele se isola. Na minha opinião, muito mais bem trabalhado isso. Na série, apesar da atuação impecável do Jeffrey Dean Morgan, que inclusive eu gosto muito, problemas de roteiro começaram a aparecer logo depois do impacto inicial. É só vocês verem a sétima temporada e a oitava, né? Que é o que pega esse arco da Guerra Total. A estrutura se repete, a narrativa parece arrastar e o foco se perdia. Mas, pra mim, como eu já falei aqui antes, o golpe mais fatal ainda estava por vir. Se existe um ponto que, na minha opinião, simboliza a queda de The Walking Dead é este: a morte do Carl. Não apenas não faz, na minha opinião, como desmonta completamente a espinha dorsal da história. Nos quadrinhos, o Carl é o futuro. Inclusive, no final dos quadrinhos tinha muita gente que, inclusive, queria que a história continuasse. Até porque o Carl, naquele ponto da história, tava tendo um puta de um desenvolvimento maneiro. Inclusive, é um dos meus personagens favoritos nos quadrinhos. Ele é o motivo pelo qual o Rick luta. Ele é o eixo moral da nova civilização. E é ele quem carrega o legado do pai até o final da obra, literalmente. O Carl é o símbolo da reconstrução. E isso faz o final dos quadrinhos, na minha opinião, funcionar muito bem. É um final sobre legado, amadurecimento e esperança. Mas e na série? O Carl morre sem necessidade para um zumbi que morde a barriga dele, sem impacto real, sem justificativa narrativa e pior, sem relação com os quadrinhos. Isso, pra mim, destrói o arco do Rick, a importância do Negan, o sentido da reconstrução e a visão do futuro que dava motivação à história. Por mais que na série eles tentaram fazer justamente essa morte do Carl ser o motivo do Rick poupar o Negan, mas, mano, cara, nos quadrinhos eles conseguiram fazer isso da mesma forma e em nenhum momento o Robert Kirkman precisou matar o personagem, então, pra mim só não faz sentido mesmo. O Carl deveria ser o personagem mais importante dos arcos seguintes. Ele influencia comunidades inteiras. Ele vira um ponto de equilíbrio. Ele é o coração da era pós-Rick. Inclusive, pelo que eu me lembro nos quadrinhos, ele é bem importante no arco ali dos sussurradores. Ele tem um ponto ali da história no arco dos sussurradores que é bem interessante. Ele e o Negan, se eu não tô enganado. É que faz tempo que eu li os quadrinhos, rapaziada. Mas tem isso. Já na série, o Carl nem existe no arco dos sussurradores. Meu Deus do céu, o que os caras fizeram? Sem isso, a série perdeu a direção. É como se ela tivesse
matado o próprio final que ela teria um dia. Rick Grimes era o núcleo moral da história. Era pelos olhos dele que entendíamos esse mundo, e era pelas escolhas dele que entendíamos o custo da humanidade. Nos quadrinhos, Rick segue até o fim, e sua morte fecha tudo de forma épica, coerente e profundamente emocional. Na série, Rick simplesmente é retirado. Ele não morre, não encerra o arco, não deixa o legado claro, e ele apenas some e a série fica sem direção. Depois a gente teve aquele spin-off lá dele, da Michonne, mas, meu Deus do céu. Porra, pra mim nos quadrinhos o fechamento dele é muito mais interessante, tá ligado? Nos quadrinhos o final é brilhante. O Carl crescido, um mundo reconstruído, Rick como símbolo, né, após ele ter tido aquela morte dele trágica, e a mensagem clara de que os verdadeiros Walking Dead somos nós, que seguimos caminhando apesar das perdas. É poético, é humano e é o encerramento perfeito, na minha opinião, pra essa história sobre lutar para viver. A série, porém, escolheu um final aberto, fragmentado e claramente desenhando spin-offs. Não é um fim narrativo, é mais um fim comercial. Por isso, para mim, o final dos quadrinhos é infinitamente superior ao da série. E é por isso que eu digo que The Walking Dead virou um zumbi de si mesmo. Continua andando, continua existindo, continua se arrastando por aí, mas, na minha opinião, sem alma, sem propósito, sem direção. Ela não morreu assim de repente, ela foi apodrecendo aos poucos, de acordo com as temporadas que foram passando e até os problemas que elas foram tendo. E a morte do Carl foi o ferimento fatal. The Walking Dead poderia ter sido uma das maiores séries já feitas, e até essa temporada ela caminhava firme nessa direção. Mas decisões equivocadas, perda de foco e desvios do material original acabaram transformando a série em algo cansado, fragmentado, quase que um sobrevivente lutando para continuar vivo por inércia. Ainda assim, a série marcou uma geração. Ela nos entregou alguns dos melhores personagens da TV moderna, na minha opinião. Alguns dos momentos mais chocantes e emocionantes. Episódios que pra mim até hoje são incríveis. E muitas reflexões sobre o que significa ser humano no mundo que já não é. Talvez essa seja a verdadeira ironia. Enquanto os personagens lutavam para não perder sua humanidade, a série acabou perdendo a dela. E, como espectadores, ficamos ali, vendo ela se arrastar até ela mesma se tornar um zumbi. You don't understand. If you don't stop hitting the gritty, the walkers are gonna come right to us. Do you want that, Coral?